Já falo logo que a minha consultora de imagem está por aí, tá? Então, se alguém precisar saber disso aí, já pode usar. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aqui reeditando o painel do ano passado. E eu vou falar agora de algumas tecnologias que o IBAMA está usando, né? Vou dar uma passada rápida em relação à Pangia, que é uma plataforma que o IBAMA tem de agregar informações ambientais. Nós temos o Centro Nacional de Informações Ambientais e lá essa plataforma foi desenvolvida junto com a imagem, eu vi que o Weber estava por aí inclusive, que é para aglomerar as informações que a gente tem dos vários sistemas. O Leonardo apresentou no painel anterior aí os 70 sistemas do IBAMA. E eu vou dar uma passada. Quem quiser depois conhecer, Pangia tem vários temas ali, desde fiscalização, combate ao desmatamento, manejo do fogo. Me apresentando, eu sou Hugo Schedler, sou mestre em ciências pela USP, sou engenheiro florestal pela UNB, analista ambiental do IBAMA há 18 anos, já fui superintendente do IBAMA no Pará durante 3 anos e já aprendi algumas quadrilhas de desmatamento, então por isso estou nesse painel também. Aqui ficou, não sei se ficou o tamanho bom, acho que ali ficou bom, mas algumas telas que vocês podem enxergar na Pangia, né, de emergências ambientais, falando ali desde fauna oleada, desde vários números que tem de derramamento de produtos perigosos que estão aglutinados nessa plataforma. Você pode, na aba de geosserviços, escolher que layer você vai usar para poder colocar e utilizar no seu projeto ambiental, buscar alguma informação específica sobre algum derramamento de óleo. Vou colar aqui, que eu não lembro mais, não ficou bom de ver não, mas existe possibilidade de você escolher vários layers para poder utilizar isso depois. Aqui a gente tem um painel de gestão madeireira, dizendo de onde está saindo a madeira, as quantidades, tem um avanço para você usar, inclusive a espécie que está sendo comercializada, de onde está saindo. É um painel muito completo, a gente tem o Sinaflor, DOF, né, para poder integrar toda a movimentação que é declarada. A parte de agrotóxico de comercialização, onde está sendo comercializado agrotóxico, que tipo de agrotóxico está sendo comercializado, isso também é colocado na Pangia. E agora eu vou falar do painel que eu acho mais legal, porque fui eu que fiz, né? Então, esse aqui faz parte da minha dissertação de mestrado, com dados públicos, né, com dados de bases públicas. Eu fiz esse mestrado sem me afastar, então eu fiz durante o mestrado profissional aqui na USP e fiz trabalhando, então foi uma correria para fazer esse negócio, mas ele ficou muito legal. Quem quiser aí escanear, acessar pelo QR Code, ele está disponível, pode acessar. Eu vou saber quem não escaneou e a foto de quem não escaneou vai estar na palestra do Cristiano depois da Polícia Federal. Já fizemos um combinado aqui. E aqui eu vou passar rapidamente as telas. Ele é um painel dinâmico, mas para ser mais ágil aqui, né, para não ficar clicando, não exigir muito o pessoal da técnica também, eu fiz algumas telas estáticas. Nessa tela inicial, a gente tem aqui degradação, o incremento do desmatamento, a área do município, o número de foco de calor de incêndio e o mapa do município. Se você clicar em qualquer um do lado ali dos municípios e selecionar, ele vai mudar o mapa do município. Você vai conseguir enxergar como que foi a degradação em cada um. Você vai conseguir comparar com a área, porque a quantidade de desmatamento que acontece no município com área de 12 mil km² não é o mesmo impacto, o mesmo dano ambiental até de um município de 2 mil km². E isso é uma coisa que me incomodava muito, de a gente usar sempre um dado exato e absoluto de desmatamento. Você não pode pegar, lógico, São Félix do Xingu e Altamira se alternam ali entre os principais desmatadores da Amazônia, mas se você for olhar em cada um dos municípios ali, tem outras variáveis que tornam um desmatamento tão ou mais grave do que daquele dado absoluto, né? Então essa é a aproximação que eu tentei fazer nesse painel. Vamos mais um aqui. E aqui eu trago um dado de Alto Boa Vista, no Mato Grosso. É um município de 2.250 km² mais ou menos. Tem 50% do território de terra indígena. E se você olhar os dois aceleradores aqui embaixo, de 2012 para 2021, em tese ele desmatou 4%. Não é muita coisa, não é, né? Só que ele já tinha 70% da área desmatada. E em apenas um ano, que é essa barra maior que está ali, ele desmatou 9,22%. Quando você pega o percentual de desmatamento em relação ao ano anterior, esses dados são de 2012 a 2021, tá? Porque eu comecei o mestrado em 2022, então eu tive que fazer algum tipo de recorte, senão eu não ia terminar nunca.
mas também é um projeto piloto, a gente pode extrapolar isso com outros dados. Então esses indicadores que eu peguei aqui são os que mais se aplicavam aos municípios que eu analisei. Foram 25 municípios no Pará, Mato Grosso e Maranhão. Eu não sei se vocês conhecem aqui a dinâmica de classificação do desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, mas ele tem uma lista prioritária com os maiores desmatadores e tem os que saíram dessa lista prioritária, que foram para a lista secundária, e eles estão ali considerados como monitorados e sob controle. E esses municípios foram os que eu estudei. Bem, eles estão sob controle mesmo, vamos dar uma checada nisso para saber como é que está a sustentabilidade desses municípios, né? E aí você pega esses dados aqui, esse município desmatou em 10 anos 77 km², está tranquilo, está abaixo dos 400 km², que a norma determina, mas quando você olha para um ano, você vê um dado alarmante. E aí eu cheguei à conclusão também que 1% da área desmatada no ano anterior já é suficiente para gerar um alerta para o próximo ano, e ele já deveria estar classificado como prioritário, porque você já está chegando numa degradação ou num desmatamento que vai se tornar muito difícil de retornar e vai causar um dano maior do que estava previsto. Aqui eu trouxe dados econômicos para a gente observar também, destaquei querência. Você pode observar lá naquela ponta a área plantada, que tem aumentado em querência. Você vai ver o rebanho bovino nesse quadro do meio, vai ver a produção florestal, que ela era muito grande e foi parando. Então a matriz de arrecadação foi trocando ao longo do tempo. Você já consegue tirar alguns insights. E acho legal esses painéis que a gente traz visuais, porque eu tenho a minha visão, né, a minha experiência, mas cada um tem uma percepção diferente e pode começar a cruzar os dados com base no que você tá acostumado a enxergar. No seu próprio negócio, na forma de desenvolver, na forma de enxergar a Amazônia como um todo, o meio ambiente, você tem aí ferramentas para poder trabalhar. O que mais? Passando aqui para ser mais célere. E aqui um dado interessante. Esse roxinho aqui é o ICMS ecológico em Santa Maria das Barreiras. É um município com 77% de área desmatada e que recebeu cerca de 12 milhões de reais por áreas verdes. Então, não é um problema da política em si, que é do ICMS ecológico de distribuição. É um problema da gente não ter ferramentas dinâmicas para acompanhar se aquele município está fazendo jus a receber esse incentivo por preservar áreas verdes. Se ele tem 77% de área que já está desmatada, não tem como você repassar recurso para ele, que cada vez mais está aumentando aí, o incremento do desmatamento. Você pode ver aqui nesse gráfico vermelho, chegando a 32 km² ali, ele de fato baixou para 13, se manteve numa linha aceitável, mas em algum momento ele aumentou. Então, isso aqui somados também dá um número diferente, e não condiz continuar desmatando e receber incentivos. Então as políticas precisam ser revistas também sobre esse aspecto. Aqui os dados institucionais. Municípios como Marcelândia, por exemplo, que não tem Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então daqui você já começa a pensar a política pública e o tamanho do desafio que aquele local vai ter. Implementar um Conselho Municipal, frear o desmatamento, né, entre outros desafios que cada um vai ter, você já começa a ver políticas públicas necessárias para serem colocadas nesse terreno, nesse território, para ter a governança que é exigida demais dos municípios, né? A capacidade governativa deles é muito pequena, tanto que o controle do desmatamento é feito basicamente por forças federais, né? Ações do IBAMA, ações em conjunto com a Polícia Federal, prisões de quadrilha, Força Nacional agindo em conjunto, e o município tem um papel muito limitado e às vezes até fraco, de falta de efetivo mesmo, para poder fazer as ações fiscalizatórias. E aqui os aspectos sociais. Eu destaquei o que apareceu ao longo do meu estudo, foram 3 categorias sociais, e eu peguei aqui vulneráveis, tá? Classificados como vulneráveis pelo CAD único. São várias classificações, mas que se destacaram foram 3. E aí eu trouxe até uma discussão na minha dissertação, que é como é que você tem família assentada de reforma agrária, agricultor familiar e família indígena como vulnerável? Porque eles são sustentáveis por excelência, por natureza, por definição, né? Eles têm a terra, eles deveriam ter condições de plantar e então produzir para se sustentar e sustentar outras pessoas, inclusive. E eles estão classificados como vulneráveis.
em um momento de transição de política ou suporte, você até pode trazer eles para uma condição mais estável, vamos colocar assim, mas via de regra eles deveriam ser sustentáveis. E aí políticas públicas, inclusive como foi falado num outro painel, de regulamentação de pagamentos por serviços ambientais. Porque se você olhar em Santa Maria das Barreiras, com 77% da área desmatada, ela nem necessariamente pelo Código Florestal teria que recuperar essas áreas, porque a maior parte são de famílias assentadas, que não tem obrigação. Anterior a 2008, inferiores a 4 módulos fiscais, a obrigação é praticamente zero. Mas existe uma oportunidade e em se regulamentando pagamentos de serviços ambientais, você consegue inclusive trazer essas pessoas para gerar renda para essas famílias e recuperar ambientes, né? Uma política pública que pode ser pensada sobre isso. E era isso, aqui algumas fotos minhas em ação em campo, com indígenas, abraçando as onças também, que sou um cara corajoso pra caramba. E é isso, só esse ponto que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção, fico à disposição. Obrigado. É muito interessante ver que você traz um lado do poder público e não é muito comum ao cidadão. Quando eu trabalho há 34 anos atendendo empresas que vêm chorar para a gente o que você fez, o que o Saliba decidiu ou o que o Cristiano prendeu. A vida é assim. É muito interessante ver que vocês têm uma inteligência por trás na atuação do Ibama, demonstra os dados já deglutidos e examinados, não só o dado primário. Sim. Muito bacana ver isso e que bom que você foi fazer o mestrado e gerou um produto. Sim. E para a sociedade inteira, ou seja, o seu mestrado é nosso. Exatamente. Muito obrigado. Exatamente. Nós vamos agora ouvir o doutor Alexandre Saliba, ver o que ele tem para dizer. Depois disso, eu vi que você estava olhando muito interessado em alguns dados, né? E que bom que nada aqui é Estado